Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil, é o tema de hoje. Vamos discutir as 3 maiores causas que estão gerando crianças até 10 anos de idade. Eu vou comentar mais até crianças até 10 anos de idade. O objetivo, o foco, são as crianças pequenas, que já estão com nível de sobrepeso ou até obesidade mórbida. Tem crianças já com obesidade já. Não é só sobrepeso, é obesidade também. Então o foco hoje é falar sobre as crianças que estão engordando cada vez mais. O índice de crianças, não só brasileiras, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Estados Unidos então nem se fala. Tá? Você vê aí os dados como que são da obesidade em adultos, mas criança, o aumento também está sendo alarmante. E está sendo estudado, e eu vou trazer aqui os últimos estudos na área de emocional e outras 2 áreas, que é o foco de entender essas 3 grandes causas que estão gerando aumento do peso nas crianças no mundo atual que a gente vive, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta também, e trabalho há 22 anos nessa área de terapia e fisioterapia. A fisioterapia praticamente eu deixei de lado em 2007, foquei mais na área terapêutica do processo. Trabalho também, eu tenho uma técnica que eu desenvolvi chamada terapia sintrópica, e a terapia sintrópica é baseada na neurociência, na nova medicina germânica, nos estudos transgeracionais de família, e numa técnica de terapia manual chamada cinesiologia aplicada. Então eu fiz um pacote onde eu fiz um sistema onde a gente consegue tratar, e eu venho tratando pacientes, e atualmente já tratei mais de 10 mil pacientes até hoje com a terapia sintrópica. Por muitos anos tratei com a nova medicina germânica, com muitos anos já tratei com a microfisioterapia, mas eu vi que faltava algo. E esse algo era algo mais profundo, que vinha hereditário, algo mais rápido e que fosse além. Então por isso que eu criei uma técnica que eu chamei de terapia sintrópica. E através desse conhecimento na prática, que eu trato pacientes, inclusive pacientes crianças que têm aumento do peso, e já tratei várias crianças assim, porque cada vez mais está aparecendo. E a mãe vai no nutricionista, o pai vai no nutricionista, leva em médico, pediatra, faz exames de hormônios, às vezes está tudo normal, indica que os exames estão normais, e a criança continua aumentando o peso, enfim, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Joia? O que os estudos dos últimos 10 anos estão mostrando? Quais são as 3 grandes causas que estão fazendo uma criança engordar? Quais são as 3 grandes causas que faz uma criança até 10, 12 anos de idade, a entrada da adolescência, aumentar tanto de peso assim? Sendo que lá nos anos 80 você raramente tinha uma criança obesa. Hoje está cheio de criança com sobrepeso ou obesa aí. Qual é a diferença? Se o ser humano não mudou, olha só que interessante. Se você pega as crianças dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, e você vê que nos últimos 10 mil anos o gene do ser humano não mudou, então a primeira coisa é entender que o ser humano não mudou. O corpo do ser humano, o DNA continua igual ao que era 10 anos atrás, 20, 30, 50, 100 anos atrás. Então peraí, se a parte interna não mudou, o que mudou? Mudou o meio ambiente. Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, é muito diferente de hoje, em 2024. Você tem muito mais toxina do que nos anos 80. Você tem muito mais desnutrição do que nos anos 80. Não sei se você sabe. Depois de 10 anos plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, naquele solo, o adubo do agricultor é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Não tem zinco ali, não tem magnésio,
não tem os outros nutrientes. Se não tem os outros nutrientes, a planta que está puxando do solo vai tirar da onde? Não tem. Então a planta não vai ter, a fruta da planta não vai ter, o animal que come a planta não vai ter, e aí você chega com um alimento hoje que você vai comer, que ele não tem a quantidade daqueles nutrientes que ele deveria ter lá. Então vamos supor, vou dar um exemplo fictício, vamos supor que aquele tomate nos anos 80 tinha 5 microgramas de vitamina C e hoje ele tem 2. Por quê? Porque o solo, colhendo e plantando no mesmo solo, colhendo e plantando, colhendo e plantando, chega no 10º ano o solo está pobre, está carente, não tem mais. Então, os alimentos estão com menos nutriente, a gente está ingerindo mais toxina pela boca, pelo ar que você respira, pela pele, pelas mucosas, injetáveis. Você tem muito mais toxina em vacina hoje, você tem muito mais toxina em medicamento, você tem muito mais toxina em agrotóxico nos alimentos, você tem muito mais toxina na água que você bebe da sua casa ou mineral, você tem muito mais toxina no ar, na roupa que é tingida a tinta, nas maquiagens, etc, etc, etc. Então, o número de toxinas aumentou muito. O número de nutrientes do alimento diminuiu. Os conflitos emocionais familiares aumentaram extremamente. Porque nos anos 80 você tinha a figura do pai masculina, que saía de casa, voltava com o dinheiro, com a sobrevivência. A figura da mãe, que ficava dentro de casa, cuidando, protegendo os filhos, a prole. E os filhos. E hoje, como que tá? Hoje a gente tá em tribo. Você tem um casamento onde você tem um novo marido que já está no 3º casamento, que tem filho com mais as outras 2 anteriores. Você também tem um filho do ex e agora você está grávida do novo. Então hoje a gente já está em tribo. Não tem a figura de um pai, uma mãe e os seus filhos. Hoje você tem vários pais, várias mães. Pode ter várias mães porque a avó que cuida. Hoje dificilmente a mãe cuida da criança. Hoje o casal jovem, ele tem filho, nos primeiros 6 meses, 1 ano, ele enfia na creche ou dá para a mãe, para a avó cuidar, para o avô cuidar. E esse filho agora fica sem o modelo masculino do pai, fica sem o modelo feminino da mãe, fica sem ver muito tempo o pai, fica sem ver muito tempo a mãe, às vezes fica na creche, às vezes fica com os avós, e agora os avós mimam. Então virou uma bagunça familiar muito grande. Junto com essa bagunça familiar grande, veio conflitos emocionais relacionados ao trabalho. Porque antigamente você trabalhava 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Hoje você sabe, com a internet, você trabalha 24 horas por dia. Quando é meia-noite e 1 da manhã, muitas vezes teu chefe, teu colega de trabalho está te mandando um WhatsApp. E você acorda com aquele problema que você fica ruminando a noite inteira e perde teu sono. Então teu cérebro fica tentando, acordado a noite inteira, tentando resolver aquele problema do trabalho. Então você fica trabalhando o dia inteiro, você não tem descanso. O nível de estresse aumentou. O conceito de família se rompeu. O número de toxinas aumentou. O número de nutrientes do alimento diminuiu. E você tem diminuição na atividade física. Nos anos 80 você precisava entrar em casa, você chegava em casa, tinha que descer do carro, não existia portão eletrônico. Você tinha que descer do carro, ir lá, empurrar um portão pesado, passar com o carro, empurrar um portão pesado, cadear o portão, entrar dentro de casa. Para fechar os vidros do carro, você tinha que fazer uma força para fechar o vidro. Hoje é no botão. Para dirigir e fazer força com os braços, com o peito, não era hidráulico.
não era elétrico, era mecânico, e aquilo você fazia uma força imensa. Quando você tinha nos anos 80, você tinha 5, 6 canais de TV, para você trocar de canal, você não tinha controle remoto. Você tinha que levantar, girar um botão, tac, 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 voltar a sentar. Não gostou do canal, você tinha que levantar, girar um botão. Olha o tanto de exercício físico que você fazia. Hoje é tudo no botão. Você vai assistir, você aperta um botão. Você vai abrir o vidro do carro, você aperta um botão. Você vai abrir o portão de casa, você aperta um botão. Atividade física do dia a dia caiu. Então, basicamente, nós temos 3 grandes causas que estão gerando aumento do peso na criança. 3 grandes causas. A primeira dela, conflitos emocionais. A segunda dela, inatividade física. Falta de atividade física adequada. E em terceiro lugar, alimentação. Alimentação, excesso de toxina, falta de nutriente. Alimentação errada. Então, nós vamos falar sobre essas 3 grandes causas. Vamos começar pelos conflitos emocionais. Esses conflitos emocionais que vão acionar algo no sistema nervoso e acumular gordura e água, porque quando nós estamos falando de aumento do peso, de engordar, não é só em aumento de gordura. É também em retenção hídrica, em inchaços, em edemas pelo corpo. Porque muitas vezes o peso aumentado é inchaço, é edema, com aumento de gordura. Normalmente eles vêm numa combinação. Quanto mais gordura no corpo, mais água está retida. Quanto mais água retida, mais acúmulo de gordura. Então, os conflitos emocionais aumentam os 2 no corpo. Água que não circula e gordura. E esse aumento do peso, essa obesidade, vocês sabem que vai trazer catástrofes de doenças, desde mentais, a pessoa começa a procrastinar mais, o aumento do peso está relacionado a maior número de depressão, esquizofrenia, está comprovado tudo isso. As doenças mentais associadas com a obesidade, inclusive em criança, você vê a criança que faz atividade física, come bem, não é obesa, as notas que ela tem na escola, e você vê a criança obesa, que tem inatividade física, que se alimenta mal, e você compara a nota das duas, você vai ver que a obesa tem notas mais baixas. Então, o processo mental, intelectual, cognitivo, também é afetado pela obesidade. E quais são, Gustavo, esses conflitos emocionais? Primeiro, os transgeracionais, aquele que pai, mãe e avós vivenciaram. Geralmente eu encontro nos pacientes, quando vem uma carga transgeracional que vai causar obesidade na criança, algo, quando fala em avós, dos avós do lado da mãe, avós materno, e um específico, a avó materna. Então eu encontro, eu, Gustavo, profissional, quando eu trato muito crianças com aumento do peso e eu rastreio no sistema nervoso e tem algo transgeracional de conflitos emocionais que vem transgeracionais, quando vem de avós, geralmente é da avó materna, geralmente. Não estou falando que é sempre. Estou falando que no meu atendimento, quando vem algo de avô em obesidade, é algo relacionado à avó materna, que a avó materna vivenciou. E o que essa avó materna vivenciou geralmente, Gustavo? Então não é só a avó. Pode ser a avó materna, pode ser a mãe, o pai e depois a criança. Esses vivenciam coisas repetidas por lealdade inconsciente ao clã. Eu repito algo dos meus antepassados de conflitos emocionais por lealdade inconsciente ao clã. Essa lealdade é uma honra por amor inconsciente, sem eu saber. É uma lealdade no amor inconsciente.
É como se falasse assim: porque a minha avó foi desvalorizada, eu serei também por honra a ela. Porque a minha avó vivenciou problemas relacionados a se sentir desprotegida, porque foi agredida, porque apanhou, eu me sentirei desprotegido também a primeira vez que eu apanhar por lealdade inconsciente ao clã. É uma coisa inconsciente. A criança não pensa nisso. É a nível inconsciente, vem no gene essa informação. E ela fica sendo ativada a nível inconsciente sem você saber. Então você pode ter vivido isso. Se você é um adulto obeso, você também pode ter vivido isso na sua infância e pode estar vivendo ainda hoje. Graças a Deus, hoje tem técnicas, a minha técnica é uma, que consegue rastrear se tem esse algo transgeracional e desligá-lo. Como que se desliga isso? Existem técnicas linguísticas onde você dá comandos para o teu sistema nervoso, mas para isso você tem que saber o que aconteceu, você tem que fazer um rastreamento, e através da técnica a gente consegue rastrear o que aconteceu com a avó, o que aconteceu com o pai, o que aconteceu com a mãe, e desligar isso. E aí o comportamento do sistema nervoso da criança para de fazer isso. Então já existem técnicas, tecnologia sofisticada que faz isso a nível linguístico, de você dar comandos específicos para o teu sistema nervoso e ele desligar conflitos emocionais transgeracionais que, por exemplo, do exemplo que eu dei aqui, a avó viveu. Então o que a avó pode ter vivido, a mãe pode ter vivido, essa criança pode ter vivido? Os conflitos maiores que eu encontro são conflitos de se sentir desprotegido, sem apoio. O que é se sentir desprotegido? Se sentir desprotegido é quando você tem, por exemplo, brigas onde tem agressão verbal, gritos, discussões, ameaças. Se sentir desprotegido pode ter sido por agressão física, pancada, briga, tapas. Se sentir desprotegido ou sem apoio pode ser quando você se sentiu abandonado, excluído do grupo, onde foi colocado numa sala de aula e agora se sentiu abandonado, quando foi colocado numa creche e se sentiu desprotegido sem apoio da mãe, da figura da mãe, geralmente a figura da mãe. E às vezes não foi a criança que se sentiu desprotegida. Às vezes ela sentiu que não conseguia proteger um protegido. Por exemplo, se essa criança é primogênita. Se essa criança é primogênita e um dia ela ouviu de pai, de mãe, de avós o seguinte: agora você é o mais velho da casa, agora você é o homenzinho da casa, agora você é a mulher mais velha da casa. É o seu dever, é a sua responsabilidade cuidar e proteger seu irmão menor, cuidar e proteger a sua irmã menor, cuidar e proteger a sua mãe doente, cuidar e proteger a sua avó doente, cuidar e proteger o seu cachorrinho, que agora ele é seu, é como se fosse seu filho. O cérebro do ser humano não sabe diferenciar se um filho é real ou não é real. Se eu protejo e cuido alguém como se fosse um filho, o cérebro não sabe diferenciar se é um filho ou não é. E aí como que eu protejo se eu não consigo proteger? Aumentando o tamanho do meu corpo. É assim que a natureza faz. Não tem o urso que hiberna. Ele hiberna no inverno. Primeiro ele come. Uma estação antes do inverno ele come. Aumenta o peso. Porque ele sabe que vai vir o inverno e vai faltar comida. E para se proteger e ter reserva de energia, ele aumenta o peso. A pouquinha coisa que ele come aumenta o peso. E ele vai no inverno para uma caverna, diminui o batimento cardíaco,
começa a dormir, entra numa fase de hibernação e consome. Agora ele não come, porque ele está dormindo o tempo todo, e consome toda aquela energia da gordura. O sistema nervoso do ser humano tem algo muito parecido. Então, quando você precisa proteger um protegido, vamos supor que você é o primogênito, ou pode ser que seja o segundo filho, o terceiro, e você fez triângulo amoroso com seus pais. Pai e mãe brigando, se separam. Um sempre é o vilão. E você fica a favor do vítima, que geralmente é a mãe da história. Pode ser às vezes o pai. Sempre tem o bem e o mal. A vítima, a coitadinha angelical, e o vilão e tal, o demônio. Ou a vilã, a demônia. E aí a criança naturalmente vai escolher alguém. E vai querer talvez até proteger. Proteger uma mãe coitadinha. Proteger um pai coitadinho, que foi traído pela mãe. Proteger uma mãe coitadinha, que foi traída pelo pai. Que foi agredida pelo pai. E aí, como essa criança não consegue agora proteger, ela engorda. Ela engorda para ficar grande. O que é mais fácil na natureza? Um animal disputar com o outro que é magrinho, cadavérico, esquelético, ou um animal disputar com o outro que é imensamente gordo e grande? Então, quando você é gordo e grande, você impõe respeito, você aparece, e você agora consegue proteger um protegido. Com a gordura. A gordura tem a função no nosso corpo de proteger. Proteger algo que veio de fora. Pode ser uma agressão verbal, pode ser uma agressão física. E às vezes não fui eu que apanhei. E às vezes não fui eu que gritaram. Foi a minha irmã menor. Foi a minha mãe. Foi não sei quem. E aí eu sinto, o síndrome do Salvador. Muitos primogênitos têm a síndrome do Salvador. Acha que pode e deve proteger a mamãezinha coitadinha, o papaizinho coitadinho, o irmão menor, a irmã menor, a casa. E na verdade não tem nenhum Jesus Cristo aqui que tem que proteger e ficar na frente de bala e de ninguém. De ninguém. A sua mãe, ela já se protegia e se defendia muito bem antes de você nascer. O seu pai, a sua avó também. Na Bíblia está escrito, traga a sua cruz e me siga. Na Bíblia não está escrito, traga a sua cruz, a da sua irmã coitadinha, a da sua mãe coitadinha, nada disso. É só a sua. Isso chama-se desapego. Jesus falou em desapego, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, todos eles falaram em desapego. Desapego significa, o seu problema é seu, o meu é meu. Se um dia você me pedir ajuda, ok, mas eu vou ajudar pouco. Eu ensino a pescar, eu não dou o peixe. Então, essa síndrome do Salvador que muita gente tem, é a primeira coisa que tem que ser tratado. E às vezes é a nível inconsciente. A criança não sabe disso, você entendeu? A criança não sabe. Então existem conflitos transgeracionais que podem ter vindo dos avós, transgeracionais que podem ter vindo pai que viveu, mãe que viveu, conflitos da criança na vida fetal, nos primeiros meses de vida. E o conflito maior é se sentir desprotegida ou que não conseguiu proteger um protegido. E aí, Gustavo, como é que faz para acabar com isso? Se eu entendi e sei que meu filho tem, que ele viveu isso, ou que eu vivi isso, é muito simples. Quando seu filho ou sua filha estiver dormindo, você vai falar com ele dormindo. E você vai falar, meu querido filho, os eventos de se sentir desprotegido que sua avó viveu, que eu vivi, que você viveu, de não conseguir se proteger, que se sentir sem apoio, abandonado, da vida dela, da minha vida, acabaram. Você não é culpado. Você é apenas filho. Agora eu te libero disso tudo. Isso é um código fortíssimo para o cérebro da criança, se ela viveu esses conflitos, tá? Se ela viveu. Isso vai desbloquear muita coisa dela. Muita coisa vai desbloquear dela. Certo? O segundo conflito maior
é o conflito estético, de ter que aparecer para sobreviver. Às vezes a criança precisa aparecer para sobreviver. O não ser visto por rejeições. Se a criança se sentiu, ela não foi muitas vezes, mas se sentiu rejeitada no nascimento de um irmão mais novo, quando foi colocada na escola, quando no grupinho do futebol isolaram ela. Se ela se sentiu rejeitada, ela pode começar a fazer um fenômeno de obesidade, começar a engordar para tentar aparecer inconscientemente. Isso também pode ser resolvido com tratamento, com técnicas específicas. Então, esses conflitos biológicos emocionais que eu citei não são só esses, tem vários outros conflitos, mas nesse tempo curto de meia hora eu só consigo falar isso. Então eu falei 3 causas. Conflitos emocionais. Nós vamos falar agora do segundo, atividade física. Eu acho que a atividade física vem antes de nutrição, tá? Você vê muito indivíduo que come lixo, que come besteira, mas que a atividade física está em ordem e a pessoa é magra, e a pessoa não tem colesterol alto, nada, porque o que mantém ela é a atividade física. Não que a alimentação não seja importante, ela é fundamental, mas na minha opinião, nas minhas experiências, inclusive na minha vida e dos meus pacientes, eu vejo que a atividade física vem antes de alimentação, bem antes. Então se você não tiver uma atividade física intensa, a criança tem que ter pelo menos um dia sim, um dia não, para não falar todo dia. É diferente do adulto. O adulto de 50 anos de idade, ele pode se dar o luxo de 3 vezes por semana fazer uma atividade física intensa e ter saúde. A criança não. A criança tem que ter todo dia alguma coisa. Um dia sim, um dia não, no mínimo, de atividade física de pelo menos 1 hora, pelo menos meia hora, entendeu? E não adianta só aquela atividade física da educação física do colégio, da escola. Aquilo lá não resolve hoje em dia. Ela tem, e não é neurose, colocar ela em natação, em judô, em karatê, em 5, 6 modalidades. Não é isso não. É uma coisa. Antigamente as crianças viviam fora de casa. Pulava muro, brincava de esconde-esconde, corria, jogava futebol na rua, andava de bicicleta, ladeira para baixo, ladeira para cima. Hoje não, tudo é perigoso. Deus me livre ir para a rua de bicicleta. Deus me livre correr na rua. Deus me livre deixar um filho na rua. Então a criança hoje não sai. E ela fica reclusa num apartamento ou numa casa. Que atividade física intensa que ela tem? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, atividade física é a segunda coisa. E em terceiro lugar, uma nutrição adequada, onde você tenha alimento que é diferente de produto alimentício. Olha só que interessante. Alimento é uma coisa, produto alimentício é outra coisa. As crianças hoje estão comendo 80% do que ela come no dia é produto alimentício, vem ensacado, veio numa embalagem, veio num plástico. E aí tem conservante, e ali tem corante, e ali tem um monte de química ruim, ali não tem mais nada a ver com alimento. Alimento é a comida lá da avó. É feijão, arroz, é frango, é fruta, é verdura. É descascar mais do que desempacotar. Alimento é uma coisa, produto alimentício é outra. Então, a nutrição que tem que ter não tem muito segredo. É a alimentação limpa, é a comida da avó. Você não vai ver ninguém obeso que come feijão, arroz, frango, verdura e alimento. Você não vai ver ninguém gordo com isso. A pessoa come feijão, arroz, frango, verdura e chocolate, e sobremesa, e refrigerante, e pão de queijo, e torta, que são produtos alimentícios. É produto alimentício, que não tem nada a ver com alimento. Uma coisa é você colocar um feijão, outra coisa é você colocar um produto alimentício ensacado, empacotado, que tem corante, que tem conservante. Então se você for nessas 3 pernas da cadeira,
o emocional, atividade física e entender um pouco de alimentação, você tem uma criança saudável, que provavelmente vai ser saudável a vida toda. A vida toda. Lógico que em meia hora não dá para discutir muita coisa, mas é um wake-up call, é um despertar para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo dos últimos estudos em relação à obesidade em criança.